E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Passando aqui para deixar o empate do Grêmio com o Juventude, né, gente? Vamos falar do jogo rapidinho, depois a gente tem muito a falar aqui sobre, quem sabe, demissão de Wagner Mancini, falar do futebol do Grêmio, né, gente? Vamos lá. Gurizada, hoje o Grêmio empatou com o Juventude 1-1 na Arena. Primeiro tempo muito bom, primeiro tempo bom do Grêmio, com criações, o Grêmio chegando, finalizando. O que faltou, na minha opinião, foi um pouco de capricho. Falta um pouco de capricho desde o ano passado, continua faltando esse capricho. E isso é treinamento, gente. Isso é treinamento, a gente não tem acesso aos treinamentos do Grêmio, mas a gente vê muitos erros de finalização, erros do último passe. Defensivamente a gente vê alguns erros bobos. Hoje o Diogo Barbosa deu um passe errado, às vezes a parte defensiva acaba pecando numa ou outra situação dentro do jogo, uma tomada de decisão errada, alguma situação. Então o primeiro tempo do Grêmio foi bom, o Grêmio teve criação, o Grêmio teve finalização e acabou não conseguindo fazer o gol, faltando-se um pouco de capricho. O Breno, quando foi exigido, foi 2 ou 3 vezes no primeiro tempo, fez boas defesas, fez defesas seguras, né? Segundo tempo, Juventude fez um segundo tempo melhor. O Grêmio cansou, as duas equipes cansaram, início de temporada, o Grêmio encerrando a pré-temporada essa semana também. Então chega um momento, a perna pesa, a gente sabe que já numa tomada de decisão, algum passe, alguma coisa, isso acaba pecando. E num contra-ataque, o Grêmio tomou esse primeiro gol do Juventude, o gol do Capixaba, né? O Capixaba abriu o placar para o Grêmio. Dentro dessas situações, o que acontece é que se tem algumas mexidas dentro do jogo. A gente já falou daquela situação dos volantes, Thiago Santos e Lucas Silva, fica o meio de campo pesado do Grêmio, fica de fato, né? Mas o Mancini fez algumas mexidas. Situação do Nicolas. Gente, o Nicolas fez uma boa partida contra o Aimoré, deu 2 boas assistências, é o terceiro jogo dele. Então o que acontece? A partir de agora, na minha opinião, o Nicolas já vem a ser testado como titular. Gente, quantos jogadores a gente vê que estreiam, são contratados, são novos, fazem gol na estreia e o pessoal já quer titular para amanhã? Não é assim que funciona. Na minha visão de futebol, não é assim que funciona. O cara vai ganhar as chances dele, até porque tu tem um grupo, tu tem caras que estão ali, estão trabalhando também, merecem ter as oportunidades, óbvio que tem que jogar quem está melhor. Agora o Nicolas, para mim, a partir de hoje, precisa ganhar uma sequência, assim como o Diogo Barbosa já vem tendo em outros anos no Grêmio, para a gente ver o que vai acontecer. Esse mesmo Nicolas que entrou, deu um chute até certo ponto despretensioso e empatou o jogo para o Grêmio, né, gente? Então fica essa análise desse empate. Dentro da partida foi isso. O Grêmio criou, teve bastante finalização, porque se tu tem finalização, ninguém é maluco de chutar da outra área. Em pelada se faz isso, mas no profissional não, né? Teve finalização, mas foi para fora, foi para isso, foi aquilo. Eu gosto bastante de finalização. Acho que o time que cria tem que finalizar, porque tu só faz gol chutando. Então eu tenho essa convicção disso. Então eu acho que o Grêmio criou bastante, falta capricho, tanto ofensivo quanto defensivo, mas fica esse empate do Grêmio. O Grêmio ainda é líder do Campeonato Gaúcho. E vamos falar um pouquinho do Mancini. Entrevista coletiva, eu não sou muito de ver coletiva não, porque cada um tem a sua opinião, o técnico fala as coisas do trabalho dele, ele não vai contra ele também não vai contra os jogadores que são coordenados por ele. E a mídia é muito chata. A mídia é muito chata, na minha opinião, por sempre fazer as mesmas perguntas, sempre querer derrubar técnico, sempre não priorizar o trabalho, não ver o que está acontecendo, não ver o que está funcionando. É tão simples a gente demitir o técnico, porque são 30 jogadores num elenco, porque o técnico é um, né? Mas a gente vê aí que o Grêmio trouxe 5 reforços, 6 reforços, trouxe garotos da base. O time do Grêmio é praticamente 80% o time que foi rebaixado. Tem coisa errada aí. Precisava se reformular, precisava contratar, precisava. Não se tem dinheiro, concordo plenamente. Mas o que acontece é o seguinte: quem joga são os jogadores. Ah, mas são coordenados pelo técnico. São coordenados pelo técnico, mas quem joga é os jogadores. Então acho que falta muitas vezes um trabalho específico de triangulação, um trabalho específico de passe, um trabalho específico de finalização. Situações de jogo, tu criar dentro de um treinamento situações de jogo, porque o que vale é jogo. Uma marcação sob pressão dos atacantes, num giro de finalizações, treinar várias vezes isso, porque isso é as situações que acontecem no jogo. Acho que tem que intensificar isso. Aí se treina muito posicionamento, posição tática, posição isso, aquilo outro. Isso é importante, mas um time só vence se ele faz gol. Então para fazer gol ele tem que criar, obviamente ele tem que marcar para não sofrer, mas ele também precisa fazer gols. E para fazer gols tem que ter criatividade, tem que ter bola com qualidade, e não desperdiçar oportunidades, que é o capricho que eu falo ali, né, gente? Então tem essas questões, a mídia ali fica umas perguntas chatas. Ah, porque o trabalho não tem evolução. Ah, o trabalho não tem isso. Às vezes não tem material humano para ter essa evolução. Então é complicado.
tu vai pegar ali, ó, eu vou escolher os que eu tenho os melhores, mas às vezes aqueles melhores não são o suficiente. Então são essas situações, né, gente? Fica esse empate do Grêmio, o Grêmio ainda é líder do Gauchão, vamos ver o que acontece na semana, se vai ter demissão do Wagner Mancini, se não vai ter, e vamos debatendo com vocês aqui no Resenha Futebol. Segue a gente aí, vou deixar agora aqui no finalzinho do vídeo nosso Instagram, meu, do Bruno. O Bruno fez a análise do jogo do Inter ontem, que venceu no finalzinho contra o Caxias. Segue a gente aí, deixa teu like, deixa teu comentário sobre esse vídeo, sobre Grêmio e Juventude e o que tu acha da evolução e inevolução do Grêmio. Se tu acha que o Mancini tem que ficar, se o Mancini tem que sair, se o problema é o grupo de jogadores. Valeu, rapaziada, um forte abraço.